Amados irmãos e amigos, graça e paz, pela graça do Senhor aqui estamos nós mais uma vez, onde pretendemos analisar 3 trechos do Evangelho de Mateus e procurarmos extrair da leitura destes 3 textos lições preciosíssimas a respeito do Evangelho, a respeito da graça de Deus, a respeito da vontade soberana de Deus, porque Deus está no controle, o nosso Senhor é soberano, governa, Ele é Senhor de tudo e de todos, e Ele está no controle. Gente, vamos ler o primeiro trecho da palavra de Deus, que se encontra aqui em Mateus capítulo 7, do verso 15 até o verso 20. O texto diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Jesus começa neste trecho falando de falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Chegam até vocês travestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos. De que modo vocês saberão quem é falso e quem não é? Pelos frutos. Pelos seus frutos vocês poderão conhecer. Vocês poderão saber se quem se aproxima de vocês é um profeta verdadeiro ou um falso profeta. Pelos seus frutos os conhecereis. Aí Jesus aplica uma parábola para que eles pudessem entender onde é que ele gostaria de chegar. Ele fala de árvores, ele começa a falar de árvore. Dois tipos de árvores, a árvore boa e a árvore má. E ele afirma: a árvore boa só produz frutos bons, produzirá frutos bons. A árvore má só poderá produzir frutos maus. E aí ele vai mais longe dizendo o seguinte: olha, a árvore boa não pode produzir frutos maus, ou seja, ela é incapaz de produzir frutos maus. E a árvore má é incapaz de produzir frutos bons. Então Jesus deixa muito claro e muito distinta a diferença entre a árvore boa e a árvore má. Uma produz bons frutos, a outra produz frutos maus. E é através dos frutos que nós podemos conhecer e saber se uma árvore é boa ou se uma árvore é má. Não há outro meio. Aliás, esse é o método mais simples de nós sabermos quem é quem. É pelos frutos, por aquilo que a pessoa produz. Não há como você errar. Árvore má é árvore má e continuará produzindo frutos maus para o resto de sua existência. Árvore boa é árvore boa e continuará produzindo frutos bons para o resto de sua existência. Aqui no trecho, Jesus não diz que uma árvore má, se tiver alguns cuidados, se nós tomarmos alguns cuidados com ela, se nós fizermos um trabalho de enxertamento, vamos dizer assim, se nós fizermos um trabalho botânico, ela se transformará em árvore boa lá na frente. Se nós fizermos um tratamento específico a essa árvore, ela se transformará em árvore boa. Jesus não fala isso. A árvore má é árvore má, continuará sendo árvore má, e como árvore má será cortada e lançada no fogo. Ao mesmo tempo, Jesus não diz que uma árvore boa, em função das circunstâncias da vida e do mundo, poderá se transformar em árvore má lá na frente. Não. A árvore boa para Jesus é a árvore boa, produz frutos bons e continuará sendo assim pelo resto de sua existência. Outro trecho da palavra de Deus que se encontra aqui no Evangelho de Mateus é o que se encontra no capítulo 13,
aí de Mateus, onde Jesus conta a conhecidíssima parábola do joio. Eu não quero ler a parábola toda para nós não perdermos tempo, para que nós ganhemos tempo, porque todos nós conhecemos a parábola do trigo e do joio. Só que quando Jesus conta a parábola do trigo e do joio para os seus discípulos, eles não entendem, eles ficam boiando. Então é verdade que aqui no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 36, o texto diz assim: então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui está a explicação da parábola do trigo e do joio. Jesus vai esmiuçando para eles, deixando bem claro: olha, o que semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a colheita é o fim dos tempos. E o interessante é o seguinte, é quando Jesus diz aqui: olha, o Filho do homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. Do seu reino. Gente, a parábola do trigo e do joio, na parábola Jesus deixa claro o seguinte: quando os servos do dono do campo lhe sugere o seguinte: você não quer que a gente trabalhe no sentido de extirpar o joio do meio do trigo? Você não quer que a gente arranque o joio do meio do trigo? O dono do campo, da fazenda, diz: definitivamente não, porque ao tentarem arrancar o joio, vocês poderão arrancar também com o joio o trigo. Então eu não quero que vocês se metam com essa missão, com essa tarefa. Ou seja, está muito claro aqui, está muito claro, a partir da explicação de Jesus, por que Deus não nos permite lançarmos mão desta missão de querer purificar a comunidade de Deus, que nós entendemos ser igreja. Porque nós não sabemos quem é quem. Por outro lado, o texto anterior que eu li dá-nos uma pista de como é que nós podemos identificar, mas mesmo sabendo identificar o falso profeta do verdadeiro profeta, o trigo do joio, mesmo sabendo distinguir, não é nossa missão, nos imiscuirmos na tarefa de separar trigo do joio, fazer distinção entre árvore boa e árvore má, porque veja, o nosso entendimento é falho. Os discípulos não entenderam a parábola quando Jesus a contou. Foi necessário eles se reunirem com Jesus depois e falar: Senhor, a gente não entendeu aquela parábola, explique-nos o sentido. Ora bolas, Jesus não quer que nós apliquemos os nossos critérios pessoais, os nossos critérios meramente humanos, com o sentido de querer purificar a igreja. E ele deixa isso bem claro: olha, é necessário que o joio conviva com o trigo até o fim dos tempos, e a tarefa de separar o joio do trigo cabe a Deus, que delegará aos seus anjos esta missão, e pronto, e acabou. Agora, com que propósito Deus se reserva o direito de delegar aos anjos a missão de separar o joio do trigo? Porque nós, homens, com isso poderíamos prejudicar o trigo. E Deus se preocupa com seu trigo.
Deus não quer que o seu trigo se perca, seja jogado no fogo de forma enganosa e enganada, por equívoco, por engano. Deus quer preservar o seu trigo. É por isso que ele se reserva o direito de fazer a separação entre trigo e joio. Porque nós temos um entendimento muito falho e os nossos critérios, os critérios humanos, são falhos. É por isso que nós estamos dizendo à torta e à direita aqui na TV Caminho Livre o seguinte: olha, não queira aplicar a Deus os critérios da lógica humana, os critérios da sua razão. Deus, é um ser infinito, todo-poderoso, e nós somos criaturas finitas, somos uma partícula de átomo cósmico diante desse Deus maravilhoso, somos seres finitos. Então, por mais que nós tenhamos aqui o auxílio da palavra de Deus, nós sempre estaremos diante da possibilidade de cometermos um engano, um equívoco, se nós nos lançarmos na tarefa de fazer a separação do joio do meio do trigo. Essa não é a nossa missão. Essa não é a nossa missão. Mas Deus deixa bem claro o seguinte: olha, porque Ele se preocupa com o trigo, Ele não quer que a gente desenvolva essa tarefa de querer separar o joio do meio do trigo. É porque Ele tem amor ao trigo. É porque Ele vai preservar o trigo. Ele pensa no trigo. Portanto, Deus aqui não diz na sua parábola que o trigo lá na frente poderia se tornar joio de tanto conviver com o joio. Não. Trigo é trigo. E Deus preservará o trigo, como Ele deixa bem claro aqui na explicação que Ele dá aos discípulos da parábola. E joio, lá na frente, por algum motivo, por alguma razão, também não poderá se transformar em trigo. Trigo é trigo e o será para sempre. Joio é joio e o será para sempre. Assim como árvore boa não pode produzir frutos maus e árvore má não pode produzir frutos bons. Árvore boa é árvore boa, continuará sendo árvore boa para sempre. Trigo é trigo, continuará sendo trigo para sempre. Árvore má é árvore má e continuará produzindo frutos maus para sempre. Joio é joio e será joio para sempre. Estão entendendo o sentido disso? Estão entendendo? Deus soberanamente, no meio de gente condenada, cujo coração está longe dele, está morto para Deus, no meio de gente que não tem nenhuma intenção natural de servi-lo, de pertencer a ele, faz uma escolha soberana de transformar pessoas já condenadas em árvores boas, ao passo que ele deixará por sua conta e risco os demais que continuarão sendo árvores más ou joio. E não adianta os imbecis de plantão, especialmente aquele ex-pastor adventista débil mental, ficar aqui tirando trechos das minhas falas, dos meus vídeos, para tentar explicar o inexplicável, para tentar enfiar goela abaixo das pessoas que estão recebendo a palavra de Deus como luz. O contrário, não adianta esses imbecis fazerem isso. O Espírito Santo guarda a mente daqueles que lhe pertencem. 1 João capítulo 5 diz, Deus nos faz uma promessa através do apóstolo João. Nós que nascemos de Deus, ou seja, nós que viemos de Deus, Deus que fez de nós árvores boas e fez de nós trigo santo, não permitirá que o maligno nos toque. O maligno não pode nos tocar. Eu já falei sobre isso aqui.
Deus preserva o trigo, Deus preserva a árvore boa. É em nome do trigo e da árvore boa que Deus age nesse mundo. O outro texto que eu gostaria de analisar com vocês, que tem associação muito próxima com os textos que nós já lemos, é o que se encontra em Mateus capítulo 15, versos 13 e 14. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que no seio da comunidade cristã, a quem o próprio Cristo, a quem Mateus chama de reino dele, o reino de Deus, no seio dessa comunidade cristã, a quem nós chamamos de igreja, há trigo e há joio. Há verdadeiros profetas e há falsos profetas. Há árvore boa e árvore má. E a promessa de Jesus é o seguinte: olha, toda árvore que meu Pai não plantou será o quê? Arrancada. Porque toda árvore que Deus não plantou não presta para outra coisa a não ser arrancada e lançada ao fogo. O destino da árvore, de toda árvore que Deus não plantou no seio da comunidade cristã, é ser arrancada e lançada ao fogo. O contrário disto é verdade também. E qual é o contrário? Toda árvore que Deus plantou permanecerá. Olha o verso 14, como o verso 14 é chocante. Mateus 15, verso 14. Esqueçam os fariseus. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Esqueçam os fariseus. Olha, presta atenção no significado, na força, na gravidade, na importância desta ordem de Jesus para os seus discípulos, que chega até nós também. Esqueçam os fariseus. Já pensaram no significado disso? Esqueçam os fariseus. São cegos, guia de cegos. Já pensaram? Jesus chega até você e diz assim: esqueça fulano, esqueça Beltrano, esqueça igreja tal do reino de Deus, esqueça a igreja tal do poder de Deus, esqueça a igreja tal da graça de Deus, esqueça fulano de tal Santiago, esqueça fulano de tal Macedo, esqueça fulano de tal Soares. Eu não estou aqui fazendo um juízo de valor sobre pessoas. Eu estou falando aqui dos frutos que estas pessoas e que por trás dessas pessoas as suas respectivas instituições produzem no mundo. Porque Deus não me deu a missão de julgar. Eu não posso julgar pessoas, mas eu posso julgar os frutos que estas determinadas pessoas, através de suas respectivas instituições ou denominações, produzem. E aí é diferente. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: é que Deus fez uma escolha eterna. Deus escolheu na eternidade salvar uma quantidade inumerável do ponto de vista humano,
de gente condenada a partir do pecado de Adão. Porque é para um mundo condenado que Deus faz esse chamado maravilhoso do Evangelho: vinde a mim. É para um mundo condenado. E Deus então, porque Ele fez uma escolha na eternidade, porque Ele inscreveu os nomes de todos esses a quem Ele conheceu, Ele pré-conheceu na eternidade, Ele vem chamar a estes para pertencerem a Ele. E estes a quem Deus vem chamar das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele faz destes árvores boas, faz destes trigo, Ele faz deste uma árvore que Deus plantou. E estes permanecerão para sempre assim, não porque estes sejam melhores e mais fortes do que os que não são, do que aqueles que não foram eleitos ou escolhidos por Deus. Não é porque eu sou mais forte, eu sou mais santo, eu sou melhor, ou você também seja mais forte, mais santo ou melhor do que aqueles que não são eleitos, não foram eleitos. Não é por isso que nós não nos perderemos. É porque Deus cuida de nós. Ao longo do caminho, Ele vai cuidando de nós. O Espírito Santo vai nos guiando. E nós vamos aprendendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos desenvolvendo. É por isso que Deus não permite que a gente caia, porque se Deus deixasse por nossa conta, nós cairíamos sim. Se Deus deixasse por nossa conta, nós cairíamos, nós perderíamos sim, nós nos perderíamos. Mas é porque Deus não nos deixa, é porque Deus nos preserva, através de sua bondade, através de sua misericórdia, através da ação do Espírito Santo e a ação dos anjos que nos são invisíveis. Deus vai nos preservando. Deus não permitirá que nós deixemos de ser trigo, não permitirá que nós deixemos de ser árvore boa ou árvores boas. Deus nos conservará como árvores plantadas por Ele. Deus nos conservará assim, deste modo. E não adianta vir aqui os imbecis de plantão, especialmente alguns que pertencem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, vir aqui tentar distorcer o sentido da palavra. São 3 trechos do Evangelho de Mateus que apontam para uma mesma direção. Trigo é trigo e será para sempre trigo. Joio é joio e será para sempre joio. Árvore má é árvore má e será para sempre árvore má e produzirá só frutos maus. Árvore boa é árvore boa, será para sempre árvore boa e produzirá frutos bons. Toda árvore que Deus não plantou, ela não será tratada, não será enxertada numa árvore boa, ela não se transformará em árvore boa, não. Toda árvore que Deus não plantou será arrancada e lançada ao fogo. O contrário, toda árvore que Deus plantou permanecerá plantada no seu reino. Porque ela é melhor? Porque ela é boa em si mesma? Não, porque Deus cuida dela, porque foi o Senhor que a plantou. O Senhor a plantou, o Senhor, como bom jardineiro que Ele é, cuida desta árvore. E Ele faz com que esta árvore que Ele plantou dê frutos e mais frutos. Umas mais, outras menos, mas elas sempre produzirão bons frutos. Mas porque elas são boas por si mesmas? Não. Porque o Espírito Santo é a seiva que alimenta estas árvores plantadas pelo Senhor no seu reino, no seu jardim, no seu campo. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Entenderam a lição? Soberanamente, Deus fez escolhas na eternidade. E porque Ele fez escolhas,
porque Ele elegeu a um número incontável de pessoas, Ele as preservará. De tal modo que estes a quem Ele elegeu perseverarão até o fim. E o fim pode ser a sua morte, ou a minha morte, ou a volta do Senhor Jesus. Essa é a promessa. Que Deus nos guarda, Deus nos livra do mal. Aquele que é nascido de Deus, diz-nos o apóstolo João em sua primeira epístola, capítulo 5, o maligno não lhe toca. O maligno não tem o poder de desarraigar uma árvore plantada pelo Senhor. O maligno não tem o poder de fazer com que um trigo se torne joio. O maligno não tem o poder de transformar uma árvore boa em árvore má. Não tem este poder. Graças a Deus pelo seu Evangelho. Graças a Deus por essas boas novas que nos são transmitidas pela sua palavra, a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, ungindo o seu entendimento, para que você escute estas palavras, assimile essas palavras, e que elas possam frutificar em sua vida. Em nome de Jesus.